Paz do Senhor Jesus. Em João capítulo 1, versículo 1, está escrito que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e sem ele nada do que foi feito se fez. E olha só que interessante. Tem muitas coisas, para se tirar profundas, mas quando a gente para perceber que Deus ele se identifica com a própria palavra dele. Porque quando ele diz, no princípio era o verbo a gente pode ir atrás no grego, é logos, né? A gente pode até criar, e com certeza existem muitos sentidos que a gente pode extrair dessa palavra. Mas dessa palavra no sentido da etimologia dela, né? Do próprio significado do logos. Mas quando a gente para perceber que no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, é como se dissesse que o que Deus diz, ele se identifica com o que ele mesmo fala. Então não é simplesmente ele falar. Se eu for trazer aqui para uma analogia comigo mesmo, eu posso falar muita coisa que é vã, que é que não tem um compromisso com aquilo que eu estou falando. Não posso dizer que eu vou ali pro cinema e de repente não falar aquilo com aquela convicção ou com aquele objetivo claramente definido. Mas não é isso que a gente observa quando se trata desse versículo da Bíblia. A Bíblia diz que no princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Deus ele se identifica com a palavra dele. Deus ele é a própria palavra dele. Em outro versículo diz que ele vela pela sua palavra para cumprir. Então, quer dizer que ele fala e se move. Ele gera ação para que aquilo que ele falou se concretize. E se a gente for entrar cada vez mais assim numa veia meio metafísica, né, vai estar um pouquinho mais na frente escrito que e o verbo se fez carne, o Senhor Jesus, né, ele veio. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Tem muita coisa que eu observo aí, mas quando eu paro para pensar que o verbo se fez carne, a gente vê a materialização, sabe? O verbo se fez, se materializou, se concretizou. Então, Deus, no princípio, ele tinha o verbo e ele mesmo se identificava com aquilo que ele estava falando, e aquilo que ele estava falando se concretizou. E olha só que impressionante que está escrito que e nós vimos a sua glória, nós vimos o seu poder. João falando, né? Nós vimos o seu poder e nós também vemos isso. Né? Vimos o seu poder, poder como do unigênito de Deus, cheio de graça e de verdade. Aqui a gente olha para a natureza, né, de Deus, que é uma natureza cheia de graça, cheia de favor, cheia de benevolência, cheio de coisas boas. E assim é o Senhor Jesus. Assim é o Senhor Jesus. Quando ele veio, o discurso que ele trouxe, a mensagem, o evangelho, foi algo para trazer vida em abundância. Eu não vou colocar aqui a vida em abundância. Você pode até pensar em coisas abundantes do seu ponto de vista e acredite. Isso que você está pensando cabe na abundância verdadeira. O Senhor Jesus ele veio, deu vida para as pessoas, curou os que estavam enfermos, ressuscitou os mortos, vida abundante, vida, vida, vida. E essa é a natureza de Deus. Graça, vida, vida sem julgar quem dos merecimentos ou méritos, porque não tem nada a ver com isso. É graça, é favor de Deus, é favor imerecido, e cheio de verdade. Verdade, verdade. Verdade eu vejo como aquilo que realmente se sobrepõe à realidade e que é concreto, sabe? Aquilo que o verdadeiro ele se manifesta. O que não é verdadeiro, ele é uma ilusão, é uma cortina de fumaça, que se apresenta como verdade, mas já já não é, já já desaparece.
é a vaidade. Já já desaparece, tem uma curta duração e não dá, não tem a solidez, não tem o fundamento daquilo que é verdadeiro. E se algo que a gente pode, que eu quero, né, praticar na minha vida, seria justamente cada vez mais o compromisso com esse caminhar como Deus ele é. Porque Deus, ele se compromete com a própria palavra que ele pronuncia. Deus, ele diz que ele é o próprio verbo. O verbo é Deus. E assim também eu, como filho de Deus, devo buscar essa modelagem, essa semelhança de pronunciar, de falar e ter compromisso com o que eu estou falando. E colocar sobre isso não é, tem que ter compromisso, né? Tem que ter disciplina, né? Tem que ter energia aplicada nisso. Mas também tem que ter o background, né, por trás, né? O sentido, a motivação. E essa motivação também deve ser a mesma do nosso pai, do meu pai, que é o quê? Cheio de graça, cheio de verdade. Cheio de benevolência, tem que ter benevolência, tem que ter uma boa intenção, tem que estar alinhada com os céus, tem que estar alinhada com os princípios de Deus, com os princípios do Pai, para que essa palavra possa se concretizar e não apenas se concretizar para dizer que tá feito, não, mas que possa se concretizar para que de fato o reino de Deus venha para esse mundo. E se eu posso ainda deixar mais um gancho que eu acho legal, é que é o seguinte, Deus nessa mesma passagem de João, ele diz, né, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, o verbo, tudo foi feito por meio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. E está escrito, né, que Deus ele enviou João, né, para anunciar, para preparar o caminho do Senhor Jesus. E é interessante que as pessoas, quando começaram a ouvir aquela mensagem do arrependimento e começaram a se alinhar com a vontade de Deus, a querer se arrepender dos seus pecados, se aproximarem mais de Deus, nessa ocasião em que elas tinham essa intenção, o Senhor Jesus ele chega. E olha só que interessante, Deus ele tinha essa intenção de se aproximar. E no momento que essa intenção do alto encontrou uma intenção aqui embaixo, semelhante, que é o que das pessoas que estavam ouvindo o Senhor Jesus também estavam desejando isso. Olha, eu quero realmente esse reino. Então, houve essa ligação entre o Pai e os seus filhos. E quando isso aconteceu, o Senhor Jesus se fez carne. O Senhor Jesus se fez, né, se materializou. Né? E é interessante que a palavra de Deus diz que se dois na terra concordarem a respeito de alguma coisa, isso será feito. Então, Deus e nós, né, somos distintos. Então, se há essa aliança entre a vontade de Deus e a nossa, se a gente encontra esse ponto de interseção, encontra esse objetivo em comum, então muita coisa dá para a gente pensar, esperar e intencionar, né, de coisas boas para a vida. Ok? Pai do Senhor Jesus, Deus seja com você, Deus te abençoe maravilhosamente e obrigado. Valeu.